Oi, meus queridos. Eu trouxe esse vídeo para vocês que traz como é que resolve as 10 questões do PDF que eu passei, né? Que na verdade é a terceira atividade domiciliar, que é um PDF com 10 questões, que envolve aí vários escritores. Então, cada questão eu tô detalhando como é que se resolve, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você vê esse vídeo para tentar resolver as questões, tá? E aí, ou então qualquer dúvida que você tiver, você comenta, curte o vídeo, tá? E compartilhar para os colegas de vocês. Vamos lá? Vamos lá iniciar, né? O descritor 21, ele diz reconhecer as diferentes representações de número racional. O que é um número racional mesmo? Um número racional é aquele número que pode ser escrito em forma de fração. Então, ele é um número em forma de fração e ele pode ser um número decimal, tá? Um decimal finito e um decimal infinito, mas que possui período, tá? Aí, qual é a questão 1? Qual é a alternativa que representa a fração 9 sobre 2 em decimais? Eu tenho aqui a fração 9 sobre 2, tá? Como é que eu vou representar essa fração em número decimal, que é o que está pedindo a questão? Para eu representar uma fração em número decimal, eu vou fazer o quê? Vou pegar o numerador e vou dividir pelo denominador. Então, essa questão, eu teria que pegar o 9 e dividir para 2, tá? Ou seja, 9 sobre 2, ó, 9 dividido para 2 é a mesma coisa que essa fração aqui. 9 sobre 2, eu vou pegar o numerador e vou dividir pelo denominador. E aí, eu vou achar a resposta correta, tá? Então, essa é a primeira questão. Vamos ver agora a segunda questão. A professora de quarta série, corrigindo as avaliações da classe, viu que Pedro acertou 2/10 das questões. Represente esse número usando a sua representação decimal. Mais uma vez, eu tenho um número que é 2/10. E eu quero a representação decimal desse número. Como é que eu faço para encontrar a representação decimal de um número fracionário? Eu vou pegar o numerador e vou dividir pelo denominador. Então, eu vou fazer essa divisão de 2 para 10, tá? Então, a questão 2 é que nem a questão 1, tá bom? Vamos agora para a questão 3, que também é sobre o descritor 21. Cada uma das figuras seguintes está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 da área total? Aí eu sei que muitos de vocês vão contar aqui, né, ó, os que estão pintados e os que estão em branco. Mas o que a gente pode perceber é que eu tenho 16 partes no total. Então, eu vou ter que ter frações equivalentes, né? Então, vamos fazer por partes. Ó, a letra A tem quantos pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 pintados de quantos? O total é 16, né? Porque ele tinha até falado aqui, ó. Está dividido em 16 partes iguais. E aí, na letra B, vamos ver agora qual é a fração que corresponde à parte pintada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 de quantos? 16. Então, na verdade, ó, a letra A e a letra B deram a mesma fração. Letra C agora, tem quantos pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 pintados de quantos? 16, que é o total. E a letra D, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pintados e o total são 16. Aí você pode perguntar, mas professora, eu não tô achando 5/8, tô achando outros valores diferentes, então quer dizer que não tem a opção? Não, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essas frações e vai encontrar uma fração equivalente, ou seja, vai encontrar uma fração equivalente a 5/8. Como é que a gente faz isso? A gente vai dividir por valores iguais. Então, por exemplo, na letra A, eu vou pegar o 8 e vou dividir tudo por 2. Aí, 8 sobre 2 fica 4, 16 por 2 fica 8. Mas aí eu ainda posso simplificar, eu vou continuar simplificando por 2. 4 por 2, 2. E 8 por 2, 4. Ainda posso continuar simplificando, né? No caso, ficaria por 2 também. E 2 dividido para 2, 1. E 4 dividido para 2, 2. Ou seja, eu encontrei a fração equivalente 1/2. Mas não é 5/8, tá? Então, vocês vão fazer isso que eu fiz agora nas letras C e D. Não precisa fazer a letra B, porque é igual, né? A 8 sobre 16. Tá? Então, essa é a questão 3. Agora, vamos à questão 4.
Em qual das figuras abaixo o número de bolinhas pintadas representa 2/3 do total de bolinhas? É uma questão equivalente à questão anterior. Vamos fazer assim. Na letra A, qual é a fração que está pintada? Tem 2 bolinhas pintadas e o total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 2 em 6. Na letra B tem quantas? 1, 2, 3 de 6, né? Então, tem 3 bolinhas pintadas de 6. Na letra C, 1, 2, 3, 4 de 6. E na letra D, 1, 2, 3, 4, 5 e o total é 6. Aí eu tenho 2/6, 3/6, 4/6 e 5/6. Mas qual delas é equivalente a 2/3? Representa 2/3 do total? O que eu vou fazer? Vou de novo simplificar essas aqui e vou encontrar uma que é equivalente a 2/3, tá? Então, é equivalente à questão anterior. Vamos agora à questão 5. Resolver problema, descritor 26, né? Resolver problema com números racionais que envolvam as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Questão: Vitor comprou 5 metros de fio e cortou em 4 pedaços do mesmo tamanho. Ou seja, ele pegou esses 5 metros e ele dividiu em 4 pedaços, né? Cortou em 4 pedaços do mesmo tamanho. E ele quer saber o valor de cada pedaço. Nessa questão, a gente não vai fazer nada mais, nada menos do que uma divisão, né? A gente vai pegar os 5, que é a quantidade de metros que ele tinha total, e ele cortou em 4 pedaços, tá? Então, a gente vai fazer somente uma divisão na questão 5. Agora, a gente vai para a questão 6. Questão 6 agora. Dona Florinda compra uma dúzia de um certo produto por R$ 162 e vende cada unidade por R$ 15,50. Comprando e vendendo 20 dessas unidades, ela terá... Aí ele quer saber se ela vai ter lucro e prejuízo e quanto de lucro ou prejuízo ela vai ter, né? Vamos lá. Ela comprou uma dúzia de um certo produto, uma dúzia, né? E essa dúzia deu R$ 162. Mas vamos lá. Quanto é que vale cada produto desse? Eu comprei 12 e os 12 valia 162. Mas quanto vale cada um? Então, o valor do produto, aí é a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão. Vai descobrir o valor do produto que ela comprou, né? No caso, foi R$ 162 e aí a gente vai dividir por 12, tá? Então, quando a gente encontrar esse valor, vai ser o valor que ela comprou cada produto desse aí. Aí, ela vende cada unidade por R$ 15,50, né? É um outro detalhe que ela deu. Comprando e vendendo 20 dessas unidades, ela vai ter aí lucro ou prejuízo. Como é que a gente vai fazer? Depois que você descobrir quanto é que vale cada produto, né, que você vai colocar aqui, que é no quociente, você vai fazer o quê? Você vai encontrar o valor de compra e você vai encontrar um valor de venda. Qual é que vai ser o valor de compra? Ela comprou e vendeu 20 dessas unidades. Então, ela comprou 20, vai ser 20 vezes esse valor aqui que você vai ter que descobrir, tá? E o valor de venda? Ela vendeu esses 20, mas ela vendeu por R$ 15,50, que é o valor que ela disse que vende cada unidade. Então, depois que você, primeiro, encontrar o valor do produto, depois o valor de compra, né, dos 20 que ela falou, e depois o valor de venda, né, que já tá até aqui, só basta multiplicar, o que você vai saber para fazer para saber se ela teve lucro ou prejuízo? Você vai pegar o valor de venda e vai subtrair o valor de compra, tá? Então, você vai pegar esse valor e vai subtrair por o valor de compra. Se o valor for um valor negativo, foi prejuízo. Se for um valor positivo, é lucro. Aí você vai ver quanto for o lucro, tá? Então, essa é a questão 6. Vamos agora à questão 7. No tanque de gasolina de um carro, cabe 48 litros de combustível. Então, 48 litros é o total, né? Observe o marcador e calcule quantos litros há no tanque. Então, o marcador tá aqui, ó, 1/4. Tem 1/4 de gasolina ainda. O total é 48. Como seria uma questão, uma maneira rápida de resolver essa questão? Eu vou pegar e vou colocar aqui 4 quadradinhos, ó, que é o total, né? 1/4, 4 quadradinhos.
Ou seja, dentro desses 4 aqui, tem um total de 48. Mas, como é que eu vou saber o valor de cada quadradinho desse? Eu vou pegar o 48 e vou dividir para 4, tá? Aí, eu vou descobrir quanto é que vale cada quadradinho desse. E ele falou que tem 1/4 desse total de 48, né? Então, depois que você pegar o 48 e dividir para 4, você vai pegar só um quadradinho desse, tá? Ou seja, você vai pegar somente um valor desse aqui. Então, você vai pegar o 48, vai dividir para 4, que vai ser o valor de cada quadradinho. E ele só quer um quadradinho, ou seja, já é o valor da divisão, tá? Então, assim que você dividir, já vai dar o valor da questão, tá? Então, essa é a questão 7. Questão 8. Resolver problema que envolva variações proporcionais, direta ou inversamente, ou inversa entre grandezas. Para fazer 15 picolés, Marta usa 750 ml de uma mistura de chocolate. Então, ó, para fazer 15 picolés, ela gasta 750 ml. Utilizando essa mesma proporção, para fazer 20 picolés, quantos ml de mistura Marta deve usar? Então, ó, 20 picolés eu vou botar abaixo de 15 picolés. 20 picolés. Quantos ml ela vai precisar? Não sei, vou chamar de um certo valor aqui de X. Aí, basta eu fazer uma regra de 3, gente, ó. 15 vezes X, 15x, igual 750 vezes 20, aí eu vou botar aqui, ó, 750 vezes 20. E aí, você vai resolver essa continha e vai encontrar o valor de ml da questão, tá? Agora a questão 9. Com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel gastou 3 horas para percorrer o trajeto entre 2 cidades. Aumentando a velocidade média desse veículo para 90, qual seria o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, ó, ele percorre em 60 km por hora, ele percorre nesse tempo aí de 3 horas. Agora, ele aumentou a velocidade. Ele aumentou para 90 km por hora, então ele está indo mais rápido. Se ele está indo mais rápido, né? Aí o valor que eu não sei aqui, eu vou chamar de X. Se ele está indo mais rápido, se ele aumentou a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai chegar em mais tempo ou em menos tempo no local que ele quer chegar? Vocês concordam comigo que se eu aumento a velocidade, o tempo vai diminuir. Ou seja, uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, tá? Então, nesse caso aqui, é uma inversamente proporcional. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter os dois valores, tá? Ou uma maneira mais rápida, a gente fazer simplesmente, ao invés de fazer em X, a gente faz do jeito que tá aqui, tá? A regra, não precisa fazer em X, porque ela é inversamente proporcional. Então, aqui ficaria, ó, 60 vezes 3 é igual 90 vezes X. Aí, a gente resolve essa conta e encontra o valor da hora que ele vai percorrer andando, né, a 90 km por hora. E a última questão, Margarida gastou 10 quilos de limão, já vou colocar aqui, ó, 10 quilos, para fazer 30 litros de limonada. Então, 10 quilos, 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderia fazer com 50 quilos de limão? Então, ó, 50 quilos eu vou botar abaixo de 10 quilos. 50 quilos. Quantos litros? Não sei, vou chamar de X. Nesse caso, como é que eu vou saber se é diretamente ou inversamente, né? Ou seja, se eu vou calcular em X ou normal. Se eu aumentar a quantidade de quilos, eu vou ter mais suco ou menos suco? Então, se eu aumentar uma grandeza, se eu aumentar a quantidade de quilos de limão, eu vou, consequentemente, ter mais suco de limão, tá? Então, as duas estão aumentando. Então, elas são diretamente proporcional. Então, se ela é direta, a gente faz em X, tá? Em cruz. Ficaria 10 vezes X, 10x, igual 50 vezes 30. E aí, a gente resolve essa questão e encontra o valor de X, tá? Então, gente, é isso, tá? Na próxima vez que eu passar algum PDF, eu também vou mostrar mais ou menos como é que resolve cada questão, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima.